Você já teve a sensação de entender um animal sem que uma única palavra fosse dita? Como se, de alguma forma, vocês compartilhassem os mesmos pensamentos? E se eu te dissesse que essa conexão profunda não é mero acaso, mas sim uma habilidade real e que você também pode desenvolver? Neste vídeo, mergulhamos em um dos aspectos mais intrigantes da comunicação: a troca sutil de informações que acontece além das palavras. Nesta aula, revelamos os mistérios da comunicação intuitiva e por que ela foi esquecida ao longo do tempo. E, o mais importante, como você pode resgatar essa habilidade inata para enxergar o mundo com mais clareza e profundidade. E no final, como isso pode nos tornar radiestesistas melhores. Por isso, prepare-se para uma jornada além do óbvio, onde a percepção extrasensorial se transforma na sua maior ferramenta. Olá, seja bem-vindo ao canal Jornada da Radiestesia, um canal onde tratamos a radiestesia sob uma perspectiva multidimensional, ou seja, onde a radiestesia transcende os limites do sentir as energias e adentra no universo do captar e interpretar os campos informacionais. Recentemente, publiquei uma aula explicando a dinâmica por trás do uso do gráfico Vesica Piscis para encontrar animais perdidos. Nesta aula, recebi um comentário de uma de nossas inscritas. A propósito, um aviso importante. Para garantir que eu veja e responda ao seu comentário, é essencial que você esteja inscrita no canal, pois somente assim receberei as notificações das interações. Sempre que possível, eu procuro responder a todos, mas se você não for inscrito, a sua resposta pode demorar um pouco mais. Voltando, o comentário questionava sobre a possibilidade de nos comunicarmos telepaticamente com os animais. E, como aqui neste canal nós não nos contentamos com superficialidades, decidi aprofundar esse tema e trazer explicações mais abrangentes para vocês. A comunicação intuitiva, ela não se restringe a palavras. Ela se manifesta na troca sutil de informações energéticas, na percepção de emoções invisíveis e na conexão profunda que ultrapassa as barreiras do intelecto. Ao longo da história, essa habilidade foi considerada um dom de poucos, um fenômeno reservado a indivíduos extraordinários e abençoados por alguma razão desconhecida. No entanto, o estudo mais atento desse campo revela que todos nós possuímos a capacidade de nos comunicarmos intuitivamente, desde que aprendamos a silenciar a nossa mente, a refinar a nossa percepção e a confiar nas mensagens que emergem desse nível sutil de interação. Segundo Cindy Dale, a intuição é o gerenciamento consciente da energia sutil. Ou seja, a base da comunicação intuitiva repousa no entendimento de que tudo no universo é energia. E, para nós, com uma mente multidimensional, sabemos que energia é informação. Sendo assim, pensamentos, sentimentos e intenções não existem de forma isolada no campo mental, mas se traduzem em frequências vibracionais que se propagam
e influenciam o ambiente. Assim como ondas de rádio transportam informações que apenas um receptor sintonizado pode captar, a comunicação intuitiva ocorre por meio de ressonância entre padrões energéticos. Esse princípio explica por que, em determinadas situações, somos capazes de perceber estados emocionais alheios sem que nenhuma palavra seja dita. Um olhar fugaz, uma mudança sutil na postura ou até mesmo uma presença silenciosa podem carregar mensagens poderosas. Essa forma de interação se manifesta de diversas maneiras. Um exemplo é o fenômeno da empatia energética. Quem nunca entrou em um ambiente e sentiu um peso inexplicável ou uma inquietação sem motivo aparente? Da mesma forma, há momentos em que apenas a presença de alguém nos transmite calma e conforto sem necessidade de explicação lógica. Essa leitura do campo energético alheio é um dos pilares da comunicação intuitiva. A intuição, amplamente descrita como um sexto sentido, nada mais é do que a habilidade de decodificar essas informações sutis, captando-as de maneira instantânea, sem passar pelos filtros da racionalidade analítica. E é justamente aqui que as habilidades do radiestesista multidimensional se torna um diferencial. Afinal, é o que fazemos. Captamos a informação sutil de forma pura e a tratamos racionalmente, transformando essas informações em dados, informação analítica, conhecimento e, por fim, sabedoria. Entretanto, a nossa sociedade valoriza excessivamente o pensamento lógico e a validação empírica. Como resultado, a intuição é frequentemente ignorada ou desacreditada e reduzida a um mero acaso ou uma simples coincidência. Esse ceticismo se manifesta desde a infância, quando crianças relatam pressentimentos ou percepções sutis e são desencorajadas a confiar nelas. Com o tempo, esse condicionamento resulta na atrofia dessa sensibilidade natural, gerando uma desconexão progressiva entre o ser humano e a sua capacidade intuitiva. Apesar dessas barreiras culturais, a comunicação intuitiva nunca deixará de existir, pois ela se infiltra em nossas vidas nos momentos mais inesperados. No instante em que pensamos em alguém e segundos depois recebemos uma mensagem dessa pessoa. Na sensação inexplicável de que devemos evitar determinada situação apenas para descobrir mais tarde que isso nos poupou de algum tipo de problema. Ou na conexão silenciosa e profunda que sentimos com um animal de estimação, que parece entender nossas emoções melhor do que muitas pessoas ao nosso redor. Os animais, eles são mestres na comunicação intuitiva. Diferentemente dos seres humanos que confiam na linguagem verbal para expressar seus pensamentos, os animais operam quase exclusivamente no campo das informações sutis. Eles captam vibrações emocionais com extrema precisão, antecipam mudanças no ambiente e respondem a estímulos invisíveis para a percepção comum. Quem
convive com um animal, com certeza já presenciou essa dinâmica inúmeras vezes. O cão que se deita ao lado de um tutor triste, o gato que evita uma visita antes mesmo que ela bata a porta, ou o cavalo que reage à ansiedade do cavaleiro antes mesmo que ele toque as rédeas. Essa capacidade não é nenhum tipo de mágica, mas sim um resultado de um refinamento sensorial que os animais nunca perderam. Enquanto os humanos se afastaram desse modo de percepção, os animais permaneceram plenamente conectados a ele. Essa sensibilidade nos oferece uma oportunidade única de aprendizado. Ao observarmos como os animais interagem com o mundo, podemos resgatar a nossa própria capacidade intuitiva, reativando um sentido que sempre esteve presente, mas foi abafado pelo excesso de racionalização. A comunicação intuitiva com animais, quando desenvolvida conscientemente, permite acessar informações profundas sobre o seu estado emocional, suas necessidades e até mesmo as suas condições físicas. Muitos problemas de comportamento são erroneamente interpretados como teimosia e desobediência, mas são, na verdade, manifestações de desequilíbrios energéticos ou traumas passados. Um gato que evita determinado cômodo pode estar reagindo a algum tipo de energia residual. Um cachorro que late incessantemente pode estar tentando comunicar um desconforto que ainda não se manifestou fisicamente. Ao expandirmos a nossa percepção para além do óbvio, somos capazes de compreender essas nuances e agir de forma mais sensível e eficaz. Entretanto, esse processo exige discernimento. Um dos erros mais comuns na prática da comunicação intuitiva é a projeção de emoções humanas sobre os animais. É natural que, ao tentarmos interpretar as suas mensagens, nós filtremos as informações através de nossas próprias expectativas, crenças e estados emocionais. No entanto, para que a comunicação seja genuína, é fundamental adotar uma postura neutra, livre de julgamentos e suposições. Em vez de impor significados subjetivos ao comportamento animal, devemos aprender a ouvir com atenção e a validar as informações recebidas, observando se elas se refletem na realidade de maneira coerente. Outro equívoco recorrente é a crença de que a comunicação intuitiva confere algum tipo de controle sobre os animais. Esse pensamento não apenas distorce a essência da prática, mas também desrespeita a autonomia e a individualidade dos seres com quem interagimos. A verdadeira comunicação intuitiva não tem como objetivo manipular ou domesticar, mas sim criar um espaço de entendimento mútuo onde tutor e animal se relacionam de forma harmoniosa e respeitosa. A ciência começa a oferecer indícios que corroboram a realidade dessas interações sutis. Pesquisas sobre bioenergia demonstram que todos os organismos vivos emitem padrões eletromagnéticos específicos que podem ser percebidos e interpretados intuitivamente. Experimentos controlados
revelam que animais frequentemente respondem a estados emocionais e intenções de seus tutores, mesmo na ausência de sinais físicos evidentes. Embora a ciência ocidental ainda enfrente dificuldades para mensurar e comprovar fenômenos sutis, as evidências apontam para a existência de um nível de comunicação que transcende os sentidos convencionais. Anywhere you go, you belong. Anywhere you say, anywhere. Para desenvolver essa habilidade, é essencial cultivar um estado de presença e receptividade. A intuição não se fortalece em meio ao ruído da mente dispersa, mas sim na quietude e na atenção plena. Práticas como a meditação, a respiração consciente e a observação sensível da natureza são ferramentas poderosas para ampliar a percepção intuitiva. Quanto mais nos permitimos desacelerar e escutar mais claramente, nós conseguimos captar as mensagens que sempre estiveram ali, esperando apenas a nossa disposição para acolhê-las. A comunicação intuitiva é, portanto, mais do que um fenômeno extraordinário ou uma curiosidade esotérica. Ela é um chamado para uma escuta mais profunda, um convite para restaurar a nossa conexão com os seres que nos cercam e com a própria essência da vida. Ao abrirmos para essa dimensão da percepção sutil, nós resgatamos uma habilidade esquecida e descobrimos que a verdadeira comunicação não acontece apenas através das palavras, mas numa dança silenciosa dos campos informacionais que nos envolvem. O desenvolvimento da comunicação intuitiva exige prática, comprometimento e uma disposição genuína para desaprender os condicionamentos que limitam a nossa percepção. Desde a infância, somos ensinados a confiar apenas naquilo que é visível, mensurável e verificável pelos métodos tradicionais. No entanto, essa abordagem reducionista ignora uma dimensão fundamental da existência: o fluxo invisível das informações que permeiam todas as interações. Assim, resgatar a intuição não significa rejeitar a razão, mas equilibrar os dois hemisférios da mente, permitindo que a lógica e a sensibilidade trabalhem juntas na construção de um conhecimento amplo e profundo. Como disse anteriormente, para refinar essa percepção, é essencial cultivar um estado de presença e alinhamento. Como radiestesistas, sabemos que a mente inquieta e sobrecarregada de estímulos externos se torna um obstáculo para a captação das sutilezas dos campos energéticos presentes. Por isso, práticas como a meditação, o relaxamento e o aterramento são fundamentais. A meditação silencia o excesso de pensamentos, permitindo que a consciência se expanda além das limitações habituais. O relaxamento reduz tensões físicas e emocionais, criando um estado de receptividade mais aguçado. O aterramento, por sua vez, ancora a percepção intuitiva na realidade concreta, garantindo que as informações captadas sejam interpretadas com clareza e discernimento.
Dentre outras diversas abordagens para fortalecer a intuição, a visualização guiada se destaca como uma ferramenta interessante. Imagens mentais carregam uma energia própria e podem ser utilizadas para estabelecer conexões vibracionais. Podemos, por exemplo, imaginar um fluxo de luz nos ligando ao próprio campo energético do animal, permitindo que a comunicação ocorra de maneira fluida. Outra prática envolve a ativação do nosso chakra frontal, responsável, dentre outras funções, pela clarividência e pela percepção sutil. Ao visualizarmos essa área brilhando intensamente, fortalecemos a capacidade de captar imagens simbólicas e interpretar mensagens não verbais. É importante lembrar que existem diversas habilidades extrasensoriais, e esses diferentes sentidos intuitivos se manifestam de maneiras variadas em cada indivíduo. Algumas pessoas recebem informações por meio de imagens internas, pelo que chamamos de clarividência. Outras escutam mensagens sutis através da clareaudiência. Existem aqueles que têm a capacidade de sentir e compreender as emoções de outras através daquilo que chamamos de empatia, enquanto outras simplesmente percebem as sutilezas do campo através dos estímulos neuromusculares. E existem aqueles que sabem algo, mas que não conseguem explicar a origem desse conhecimento. A essa habilidade nós chamamos de intuição direta. Identificar qual canal intuitivo é mais predominante facilita o refinamento dessa habilidade, permitindo que a comunicação ocorra de forma mais espontânea e precisa. No contexto da interação com os animais, a comunicação intuitiva se revela especialmente valiosa. Quem já conviveu de perto com um animal sabe que seu comportamento vai muito além de respostas instintivas ou condicionamentos. Os animais possuem personalidades únicas, preferências específicas e memórias emocionais que influenciam suas atitudes. Muitas vezes, o que interpretamos como um problema de comportamento é, na verdade, uma expressão de desconforto físico ou de algo que podemos chamar de trauma energético não resolvido. A leitura do campo energético dos animais nos permite identificar esses desequilíbrios de forma precoce, antes que se manifestem como doenças ou sintomas mais evidentes. E é justamente neste ponto que a radiestesia atua na construção de diagnósticos para identificar esses traumas energéticos. Os chakras regulam os processos físicos e emocionais, e por isso desempenham um papel essencial nessa dinâmica. Um tutor atento ou um terapeuta vibracional especializado pode perceber que seu animal está com o terceiro chakra desarmonizado ao notar sinais de problemas digestivos ou insegurança. Já um desequilíbrio no coração pode indicar dificuldades emocionais, como medo ou carência efetiva. Neste caso, não existem atalhos. É preciso se aprofundar no estudo daquilo que se está pesquisando. Um tratamento vibracional para equilibrar um chakra, utilizando somente gráficos, pode não ser suficiente em algumas situações. E por isso, o amplo conhecimento da situação e das suas nuances é essencial
para se alcançar o sucesso da cura. Anywhere you go, give it on. Anywhere you say, anywhere. A prática da comunicação intuitiva nos ensina que os animais são extremamente sensíveis às energias do ambiente e de seus tutores. Se um tutor estiver ansioso, o seu animal provavelmente refletirá essa energia em seu comportamento. Da mesma forma, quando o tutor se encontra com um estado de equilíbrio, o animal tende a demonstrar maior tranquilidade e confiança. Essa interconexão energética explica por que tantas pessoas relatam mudanças no comportamento de seus animais após passarem por experiências emocionalmente intensas. Ao aprimorarmos nossa capacidade intuitiva, começamos a perceber que a comunicação com os animais não ocorre apenas quando escolhemos interagir com eles conscientemente. Ela acontece o tempo todo, em um fluxo contínuo de troca vibracional. A questão central não é se os animais estão nos entendendo, mas sim se estamos atentos o suficiente para captar o que eles estão tentando nos dizer. É comum que no início da prática surjam dúvidas e inseguranças do tipo: será que isso que eu estou percebendo é real ou fruto da minha imaginação? Como eu posso distinguir uma mensagem intuitiva genuína de uma projeção pessoal? Notem que essas questões são naturais e fazem parte do processo de aprendizado. E por isso, não devemos nos preocupar com eles, desde que nós tenhamos o compromisso de estudar e praticar. É contraproducente achar que logo na primeira vez que tentarmos algo, os resultados serão satisfatórios. Uma estratégia eficaz, amplamente utilizada por radiestesistas, é correlacionar as percepções sutis com evidências concretas. Isso envolve criar diagnósticos com uma observação minuciosa do comportamento do animal, identificando possíveis sinais físicos que confirmem a sensação intuitiva. Com o tempo, esse exercício de validação fortalece a credibilidade da intuição e minimiza o risco de interpretações equivocadas. Outro desafio comum é o ceticismo, tanto interno quanto externo. Em uma cultura que valoriza apenas aquilo que pode ser comprovado empiricamente, confiar na intuição pode parecer um ato de rebeldia. No entanto, o próprio avanço das ciências neurocognitivas demonstram que a intuição não é um mero devaneio, mas um mecanismo sofisticado de processamento inconsciente de informações. Pesquisas indicam que o cérebro humano possui a capacidade de captar padrões e antecipar eventos antes mesmo que esses se tornem perceptíveis pela mente racional. Esse funcionamento pode explicar a origem de muitos pressentimentos e insights espontâneos que costumamos desconsiderar. A prática contínua da comunicação intuitiva nos leva a um estado de maior alinhamento com o mundo ao nosso redor. Passamos a perceber nuances antes invisíveis, a compreender emoções sem a necessidade de explicações verbais e a desenvolver uma sensibilidade mais refinada para as energias que nos cercam. Essa transformação não se limita à interação com os animais, mas se estende
para todas as nossas relações, aprimorando a nossa escuta, empatia e conexão com outros seres vivos. Anywhere you go, give it on. Anywhere you say, anywhere. A cosmoética desempenha um papel crucial nesse processo. A comunicação intuitiva deve sempre ser pautada pelo respeito à autonomia do outro, seja ele humano ou animal. Não se trata de um instrumento de controle, mas de um canal de compreensão e harmonia. Forçar uma comunicação ou interpretar mensagens de forma tendenciosa compromete a integridade da prática. É fundamental abordar esse campo com humildade, reconhecendo que a intuição é uma ferramenta de acesso à verdade e não um meio de satisfazer desejos pessoais. Ao longo da história, diversas culturas reconheceram e valorizaram a intuição como um recurso essencial para a compreensão do mundo. Tradições xamânicas, filosofias orientais e até mesmo algumas vertentes da psicologia moderna destacam a importância de integrar essa forma de percepção ao nosso cotidiano. O que a sociedade contemporânea muitas vezes trata como um fenômeno esotérico ou subjetivo, era para civilizações antigas um aspecto natural da existência, tão real quanto outro sentido humano. Recuperar essa capacidade não significa adotar crenças irracionais, mas reconhecer que a realidade é mais complexa do que a nossa mente lógica é capaz de compreender. Assim como o som de uma música existe, mesmo quando não há ninguém para escutá-lo, as energias e vibrações sutis continuam atuando independentemente de nossa percepção consciente. Desenvolver a comunicação intuitiva é, portanto, um ato de expansão da consciência, um convite para perceber o mundo além das limitações do intelecto e resgatar uma conexão mais profunda com a essência da vida. A verdadeira comunicação não ocorre somente por meio de palavras, mas sim no silêncio repleto de significados que une todos os seres. Aliás, essa é uma das razões pelas minhas falas pausadas, pois sei que é no silêncio entre os parágrafos que você refletirá o conhecimento que está recebendo, mesmo que inconscientemente. Quando nós aprendemos a ouvir com o coração e a perceber com a alma, nós descobrimos que estamos imersos em um vasto oceano de interações sutis, onde cada vibração, cada olhar e cada pensamento são partes de um diálogo sereno, silencioso e contínuo com o universo. Anywhere you go, give it on. Anywhere you say, anywhere. Ao longo deste vídeo, exploramos a comunicação intuitiva com os animais. Vimos que essa habilidade não é um privilégio de poucos, mas sim uma capacidade natural que pode ser resgatada por meio de atenção plena, do refinamento sensorial e do entendimento de que tudo no universo é energia/informação. Compreendemos que os animais são mestres na comunicação sutil, captando as nossas emoções, intenções e até mesmo os nossos estados de saúde por meio de frequências vibracionais. Discutimos também os desafios desse processo, como a projeção emocional, o ceticismo e a necessidade de validar percepções intuitivas
através de uma observação consciente. Além disso, ressaltamos que a comunicação intuitiva não se restringe apenas aos animais, mas faz parte de um fluxo contínuo de interação com todas as manifestações da vida. É por isso que eu me refiro à radiestesia como sendo multidimensional. Algo muito além da simples sensibilidade às radiações emanadas do objeto. Se nós podemos captar e interagir com as vibrações dos objetos, por que não expandir essa percepção para os campos informacionais onde todas essas emanações ocorrem? Todos nós já acessamos esse campo de maneira inconsciente em diversos momentos da vida. A grande diferença é que, por meio da radiestesia multidimensional, nós podemos tornar esse processo consciente, compreensível e aplicável de forma prática e estruturada. Chegar a essas conclusões me exigiu anos de estudo, pesquisas e práticas, não apenas sobre a radiestesia, mas sobre múltiplas áreas de conhecimento que se conectam a essa percepção ampliada da realidade. E é justamente para compartilhar esse conhecimento de forma estruturada que desenvolvi a formação online Jornada da Radiestesia. Nela, ensino como criar diagnósticos precisos na área da saúde holística e como realizar tratamentos vibracionais eficazes. E, se você quiser saber mais detalhes sobre a formação online Jornada da Radiestesia e demais tratamentos vibracionais que nós oferecemos, basta clicar no link da descrição ou no comentário fixado. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Isso garante que você seja avisado sempre que um novo conteúdo for publicado. E lembre-se, para que eu possa responder as suas dúvidas e comentários com mais rapidez, é essencial que você esteja inscrito no canal, pois somente assim receberei as notificações. Agora eu quero saber a sua opinião. Você já teve alguma experiência de comunicação intuitiva com algum animal? Como você percebe a conexão energética entre você e seu pet? E qual foi o caso mais curioso que você já presenciou em relação à sensibilidade dos animais? E também vou deixar no comentário fixado e na descrição o link do vídeo onde eu explico a dinâmica por trás do Vesica Piscis na busca por animais perdidos. Convido todos agora a fecharem os seus olhos e a tomarem uma respiração consciente, para que possamos nos dissolvermos no silêncio da mente. Que a verdade nos ilumine com os seus raios invisíveis e nos torne mais sábios, fortes e incansáveis. Paz, amém. Eu agradeço a tua presença e nos vemos em nosso próximo encontro.